Amiga Rádio Ouvinte, nós hoje temos uma participante que está conosco. Justamente, ela já veio aqui umas 2 vezes, não é mesmo? Foi. 2 vezes. Hoje é a terceira vez que ela vem ao nosso programa falar de um tema que é de profunda relevância, principalmente neste período em que o Brasil e o mundo estão atravessando, que é uma situação que envolve a família, envolve a profissão e envolve especificamente também a situação financeira, porque vai impactar as questões. Mas antes que ela fale do tema propriamente dito, que é educação financeira e sua contribuição na família, quanto que é relevante pensar nesse tema e o quanto que é relevante também compreender o que pode ser feito daqui para frente na administração das finanças, principalmente em família. Vamos agora aqui convidar a nossa entrevistada, ela vai se apresentar, dizer de onde que ela é, porque tem muita gente que não a conhece, né? E para quem ainda não a conhece, de onde é que ela vem, é psicóloga também e tem também um currículo muito bom. Se apresente para as pessoas, por favor. Bom dia, João. Que bom estar aqui novamente. Você sabe que fazendo a chamada eu estou sempre por aqui, né? Para falar para todos os seus ouvintes sobre educação financeira. A terceira vez que eu venho é nesse tema mesmo, um tema muito importante. Então, eu sou Meg Gomes, sou psicóloga, terapeuta financeira. Hoje também eu estou coordenando de psicologia da Faculdade de Mauá e sou servidora pública lá no CNJ, cuidando da área de qualidade de vida no trabalho. Excelente. Está cuidando do nosso povo, né? CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Exato, né? exato. Muito bem, Meg. O tema de hoje é um tema que você já aborda, já trabalha, também já é terapeuta financeira. Muito interessante a gente saber o que é o terapeuta financeiro hoje, para a gente compreender o tema propriamente dito. Interessante essa pergunta, fiz até um vídeo recentemente no canal, no YouTube, porque terapia financeira, por mais que o tema parece que é algo de só, não é. É algo que você estuda, vai fazer um curso para entender sobre a relação das pessoas com o dinheiro e como que você pode ajudá-las a dinheiro por meio de técnicas, por meio de uma mudança de modelo mental, uma mudança de comportamentos. Então, tem todo um passo a passo que você faz com uma pessoa que vai desde o diagnóstico da vida da família, passando pela área de falar sobre os sonhos, os objetivos, que é isso que faz as pessoas muitas vezes se endividar, é sair dessa rota. E você também tem que falar sobre toda a organização financeira da casa, planejamento financeiro, que muitas famílias não têm, ou às vezes as pessoas têm de forma individual e não compartilham isso na família, até chegar lá na área dos investimentos. E, João, por mais que incrível que pareça, as pessoas que educação financeira, terapia financeira, já é você ensinar as pessoas a investir. E esse é o último passo. Você tem muita coisa para aprender. Então, aprender a lidar com o dinheiro, administrar o dinheiro, as finanças, compreender que esse dinheiro ele não é sujo, ele é sagrado, ele é multiplicador e pode trazer saúde, pode trazer qualidade, pode trazer muitas coisas. Tem esse lado positivo do dinheiro, não é isso? Com certeza, não tem lado negativo, aliás, eu vou te dizer que nem tem. Parece talvez lado negativo assim. Mesmo assim, tem gente que fala, né, assim, do lado negativo, dinheiro, né? tem gente que fala que é muito apegado ao dinheiro, mas não é que é muito apegado ao dinheiro, a gente tem que entender, né? É apegado ao dinheiro, mas é porque é cuidadoso, organizado, em prol de conquistar as coisas, que aí, ó, isso é saudável, isso é adaptativo, ou você é muito apegado ao dinheiro e está fazendo só, não vou nem falar a palavra, você está fazendo muita coisa que não está trazendo reforçadores, não está sendo positivo para a vida daquela pessoa. Exatamente. E isso é um complicador. Eu também trabalhava lá no programa Super Endividados, do TJDFT, que infelizmente ele pode ser, eu não vou nem dizer que acabou, porque eu não estou lá, eu sei que ele está suspenso, talvez a nova gestão repense em continuar em um programa de suma importância para a sociedade, um programa, inclusive, vitrine para outros poderes judiciários, outros tribunais em outros estados, mas a gente trabalha com a vida do superendividado e ela realmente é permeada de questões emocionais. Por isso a importância do psicólogo também. Isso. Meg, então você tem uma tarefa pela frente. Já que você é tão dinâmico, de repente você
tentar colocar esse projeto do Superendividados, né? Assim, mobilizar as pessoas para que ele seja restaurado, revigorado. Vamos deixar revitalizado. já a mensagem no ar, vamos aproveitar seu programa, que é de tão relevância aqui para a comunidade, para a gente já deixar até o recado para a gestão do Tribunal de Justiça, repensar a volta desse programa que já fez tantas benesses na vida de muitos brasileiros, infelizmente está suspenso. Interessantíssima a fala da Meg, sabe por quê, gente? Superendividados. Eu que trabalho com suicidologia, sou um especialista nessa área, justamente trabalho desde 2015 e tenho também pós-graduação. Justamente a gente pessoas que têm risco de suicídio e comete suicídio por essa questão de superendividamento. Então, um programa que vai também ajudar a resgatar vidas e também famílias. Com certeza. As dificuldades financeiras, João, elas vêm porque as pessoas não tiveram a educação financeira. Olha só, quando você tem uma família, a família vai programar um bebê, uma criança, às vezes não programa, mas você pensa na educação. Se aquela criança vai fazer um esporte ou não, se ela vai tocar um instrumento ou não, você quer que ela seja uma boa cidadã, você procura escolas boas, você programa uma educação emocional. As pessoas, os pais, eles costumam programar vários tipos de educação em prol das suas crianças. Raros são os que falam também da área da educação financeira. Exatamente. Né? Que caros pais, está colocando agora, você que está acompanhando em casa pode ligar também, participar, tirar suas dúvidas com a própria Meg, porque ela é especialista nesse assunto. Ela é uma das pessoas aqui no Distrito Federal e uma das pessoas no Brasil também, né, que faz esse trabalho, que é de suma relevância para um casal, para a família. Hoje, especificamente, nós vamos falar da família, porque é na família que a gente vai aprender nos atos, onde a gente vai administrar esse dinheiro. E, não, eu não pego no dinheiro, não, o dinheiro é contaminado, cheio de bactérias. Eu já escutei isso, tem paciente que já falou isso. Ela está enroladinho um papel para entregar o dinheiro, segurando porque diz que está contaminado, para descontaminar. Então, quer dizer, é uma situação que precisa ser trabalhada também em psicoterapia. E tem também as pessoas que elas têm o dinheiro, que são os econômicos, como é que chama aquele tipo de econômico, que é o econômico que é... Que as pessoas costumam falar que é avarento, sovina. mais ou menos isso, né? Mais o dinheiro para não gastar. Então, assim, na verdade, se você vai falar tanto do Gastador compulsivo. Gastador compulsivo. E tem o economizador compulsivo. É isso. Qualquer um dos tipos que a gente falar, nós vamos estar vendo uma origem, né? Essa origem, né? De como que ela foi educada na relação dela com o dinheiro. Pode ter sim, com certeza, aprendizagem contra o modelo e a favor do modelo, né? Meu pai gastava tanto com o dinheiro que hoje eu sou uma pessoa muito organizada e muito controlada do meu dinheiro, às vezes até do dinheiro da família. Ou você pode ter, meu pai, ele era tão organizado que eu aprendi que, sendo organizado, você conquista as coisas, então por isso eu também quero ser. Na verdade, é um mistério, né? Não pode dizer, não pode determinar se a pessoa vai para um lado ou para o outro. O que a gente sabe é que, muito pelo modelo, não só pela palavra. Então, a gente tem que ter educação financeira. Os adultos hoje estão buscando muito educação financeira porque não querem passar esse modelo de gastador ou de endividado para os seus filhos, né? Eu costumo ouvir muita frase assim, eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Isso é muito interessante. E, atualmente, a gente precisa muito observar no consultório, na medida do possível, casos mais graves, como esses de educação financeira, endividados. Eu encaminho para pessoas como você, quando aparece algum caso assim, eu peço para procurar. Não sei se procura, mas eu peço para procurar. Porque essa parte aí, a gente precisa trabalhar com um especialista, principalmente porque tem os detalhes que a gente vai trabalhar hoje aqui. Contextualize um pouco sobre essa sua área de atuação da educação financeira, a sua experiência. Alguns autores que falam também desse assunto. Então, no meu modelo de experiência, eu fui buscar em São Paulo, é Reinaldo Domingos, ele é o autor do livro Terapia Financeira,
É um livro que eu recomendo, os psicólogos, as pessoas... Reinaldo Domingos. Reinaldo Domingos. Ele é a pessoa referência para os... Vai lá a dica, gente, para todos nós, tá? Isso, busquem. Reinaldo Domingos, Terapia Financeira. A empresa dele chama DSOP, que é DSOP, que é justamente as siglas para diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Esse é o Nossa, segredo. interessante. Repete aí, gente. Esse é justamente o segredo. Repete aí. Assim, A organização. E Ah. podem procurar na internet, DSOP, bota DSOP, que é sonhar, orçar e poupar. Excelente, né, gente? Porque aí tem as próprias palavras, elas já criam uma informação que vai ativar as neurotransmissões, vai fazer com que nosso corpo tenha uma reação neuroquímica e manda essas informações para o corpo todo e a gente aquela situação. Porque o cérebro da gente, ele, segundo a neurociência, e o nosso professor Leandro Oliveira veio aqui no mês passado, muito bem sobre essa questão, o quanto que o afeto aparece nas nossas relações sociais, nossas relações humanas. E o dinheiro também tem essa questão da afetividade. O afeto está presente na relação com o dinheiro. Quando você vai entrar no primeiro passo, esse passo de... Mas, sobretudo, também lá no sonhar, você mexe muito com as emoções das pessoas. Você falou uma coisa certíssima. Essa sigla, ela já ajuda a gente a identificar os passo a passo que a gente deve seguir para ter uma vida financeira mais organizada, por tabela, uma paz, uma saúde financeira equilibrada. O que acontece? Você, no diagnóstico, você tem que encarar qual é que é o seu tipo, se você é uma pessoa endividada, equilibrada ou investidora. Então, o trabalho primeiro é um levantamento do seu perfil. Então, eu tenho são 10 perguntas e a gente trabalha em que patamar você está. Então, 3 pontos, né? Endividada, equilibrada e investidora. Endividada, você vai trabalhar para ela virar pelo menos uma equilibrada. Só que equilibrada, nós, educadores financeiros lá da DSOP, estudamos com o Reinaldo Domingos, inclusive é importante... Muita gente por aí, eu já tenho escutado, não vou citar nomes por questão de ética, a gente precisa manter a ética, principalmente nos programas da gente, né? Sim. Mas tem muita gente por aí que é picareta, né? Diz que é educador financeiro ou educadora financeira fazendo um curso de 20 horas, né? O problema é esse. Quando você for procurar qualquer tipo de profissional, você tem que identificar qual é a formação dele. E a gente tem muitas formações, mas você não pode ir lá no Banco Central, fazer o PhD do Banco Central e sair por aí dizendo que é educador financeiro só com base na sua experiência e um curso de 20 horas. É muito sério isso. E principalmente a palavra terapia financeira, ela é cunhada pela DSOP. Inclusive, se você ficar falando, eu sou um terapeuta financeiro, sem ter feito o curso da DSOP, ele tem a chancela de usar esse nome. Por isso, eu fui a São Paulo fazer o curso e fiz a especialização, 360 horas, em terapia financeira. Como é que a pessoa é credenciada? Tem um site, você pode pesquisar. Lá no site tem o nome de todas as pessoas do Brasil, que inclusive não sou eu. Porque o que acontece? Em Brasília a gente tem alguns mapas. Inclusive aqui em Brasília eu sou presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, a ABFIN. Nossa, que legal. Depois eu vou pesquisar alguns nomes por aí para ver se realmente são educadores financeiros. Procura, porque às vezes a pessoa mas ela tem outra formação. Porque é claro, ela pode ter uma formação de própria graduação, do mestrado, doutorado. Eu estou indicando aqui uma que eu sei que ela é vasta no país, ela é uma das pioneiras. O único que ele é doutor e PhD em educação financeira no Brasil. E neste caso você é presidente da ABFIN, ABFIN. Associação Brasileira dos Educadores Financeiros, seção DF. Em cada estado no Brasil nós temos um presidente. Então você é presidente da seção DF, né? Exato. E aí a gente tem alguns educadores financeiros aqui. É justamente fazer com que a pessoa saia do ponto do investidor, ou do equilibrado, vai para o investidor, é o ponto mais legal, mais massa de você estar. Então a gente percebe, por exemplo, que do equilibrado para o investidor é mais fácil.
Se torna mais fácil. É porque, assim, na verdade, o salto é muito grande do endividado para o investidor, né? Do equilibrado Mas do investidor. equilibrado para o investidor, você tem um pulo menor. Menor. Agora, o equilibrado, vale a gente dizer que nós, educadores financeiros da DSOP, a gente não considera um patamar tão bom. Por quê? Porque o equilibrado, ele também é aquele que não é realizador de sonhos ainda. Porque ele tem uma vida equilibrada, 0 a 0. O que ele ganha, ele paga. Ele é aquela pessoa, João, que chega no fim do ano e ele fala assim, não vou viajar, mas também não estou devendo ninguém. Novo, mas também não devo ninguém na praça. Isso é equilibrado. Então você vê, o endividado está no vermelho, ele não pode fazer nada. Né? Não sai, exato, se não tiver técnica, né? Precisa do acompanhamento. Precisa técnica, aprender técnica de negociação, aprender sobre, né, como você negocia suas dívidas, como você se organiza financeiramente para poder pagar as suas dívidas. Tem que trabalhar muita paciência. No programa Super Endividados era muito comum, e na vida do endividado, é muito comum a gente tem que treinar muita paciência, porque tem dívidas que vão fazer ele ficar ali amarrado 4, 5 anos para poder pagar, para poder começar uma vida mais equilibrada. É uma vida... E isso as pessoas não têm paciência para esperar. E no caso dos endividados, essas negociações, porque às vezes tem uma dívida tão grande e os endividados conseguem negociar e fica bem menos e paga à vista ou paga poucas parcelas, não é isso? Tudo isso previamente tem uma etapa que se chama organização financeira. Ótimo. E você vai perguntar para os endividados, a maioria não tem uma planilha de gastos. Não tem uma planilha financeira. Nossa, eu considero muito interessante essa sua fala, porque uma certa vez na minha trajetória profissional, eu costumo dizer que até hoje eu posso dizer, não me corrompi, não sei o dia de amanhã, mas até hoje eu posso dizer, não me corrompi com nada, nem com dinheiro, nem com política, nem com outros profissionais corruptos, nada disso, graças a Deus. Meu compromisso com a psicologia, com a ética e essa questão de responsabilidade social. Uma vez, um rapaz montou um projeto, reli o projeto e vi tudo direitinho. Só que, assim, a forma que ele queria me contratar como psicólogo, para eu levar à frente toda a parte da psicologia. Só que ele era endividado e, assim, era um absurdo a situação dele. E aí ele queria tirar dinheiro de uma situação específica, fazendo um trabalho de consultoria nas empresas, que, do jeito que eu via que ele queria fazer, não dava certo. Por exemplo, ele não tinha esse planejamento que você falou. Uhum. Esse planejamento. Ele queria fazer, por exemplo, vamos organizar uma viagem, aí tem as pessoas que vão para essa excursão, a gente vai tirar esse dinheiro, vai ter a parte psicológica durante a viagem, uma palestra, seja o que for. Não tinha planejamento, passo a passo. Exato. Aí eu falei assim, tô fora. Exato, exato. Não dá segurança, não dá segurança. Não adianta você orientar uma pessoa a melhorar a vida dela financeira se você não mostra o ponto que ela está e o desenvolvimento desse caminho, que seja sincero, dizendo que vai ser doloroso, vai ser sofrido, muitas vezes, ele vai ter que se deparar com questões que ele não está acostumado. Uma coisa importante, ele vai ter que quebrar muitas questões culturais, familiares, né? Porque às vezes você tem que tomar uma decisão, vem o pai e a mãe, como assim? Você vai tomar esse tipo de decisão? Para depois você ter que enfrentar tudo isso, você chegar lá no fim e se manter. Excelente fala. E outra coisa, né? Eu chamo ela de Ellie, porque a Ellie é outra psicóloga que eu vou entrevistar brevemente. Meg, tem até pais que não querem que os filhos casem, porque aqueles filhos são arrimo de família, né? Esse arrimo de família, aquele que paga as dívidas, tem até famílias que não querem que os filhos casem por causa disso, né? Tem isso também, isso é uma questão, mas aí é uma questão bastante psicopatológica, que a gente tem que ver da mãe dependente do filho, mas também é o que a gente tem muito hoje. Não sei se você viu a pesquisa de que a adolescência agora está indo até os 24 anos, né? Até 24 anos. Aí a pessoa casa e o que tem muito? Volta para casa dos pais. E aí os pais têm que pagar as contas daquele filho que casou, saiu de casa, voltou para casa. E aí tem muitas pessoas de idade, terceira idade, com dívidas que não são delas. São dos filhos,
que retornaram para casa, às vezes retornam com os netos, e aí aquela pessoa terceira idade, ela tem que sustentar o filho e o neto. Então, eu acho que quando você fala que tem muita situação da mãe, porque ele acaba sendo a renda da família, a mãe não quer que ele saia, mas eu vou te dizer que nos meus atendimentos, a maioria é o caso contrário. As pessoas da terceira idade gastam sua aposentadoria e seu salário sustentando os filhos e os netos, principalmente em situações de divórcio. Nossa, isso é muito grave. Grave, gravíssimo. Eu tenho meu filho, tem 27, e já tenho meu netinho que tem 7, vai fazer 8 anos agora. Eu disse, saio de casa, Não volta agora... Pode voltar. Mas você vai arcar com todas as suas dívidas. Sim. E ele saiu de casa, e assim, da época que ele saiu até hoje, ele é responsável pelos gastos dele. Mas fácil se você precisar de alguma coisa, pedir a ele. Mas só que eu também não peço porque eu tenho minha independência financeira, né? Então, ele tem independência financeira, eu tenho a minha. Porque a gente precisa trabalhar esse aspecto com os filhos. Os filhos não podem ficar dentro de casa a vida inteira dependendo dos pais. Tem filhos também que não querem casar, que não querem sair de casa, para não sair daquele conforto, né? Daquele conforto que aquela casa dá para ele. Eu lembro, João, eu vou contar uma história. Eu nunca contei essa história, mas eu vou revelar aqui para os seus ouvintes. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, 19 anos, é muito comum, né? Os adolescentes serem assim, eu sonho em ter minha casa, minha vida, para fazer minhas coisas, etc, etc. E eu estudava psicologia, e meu professor, ele virou para mim um dia e falou, vamos sentar aqui, vem cá. O que você tem hoje lá na sua casa? Você tem isso, tem isso, tem... Foi falando, né? Aí, vamos o valor que custa. Então, isso é uma coisa importante para os jovens que querem sair de casa. Trazendo para agora, né? Atualidade. Quanto que custa um aluguel, uma internet, uma televisão, um colchão, compras, condomínio, gasolina? Vai fazendo. E aí você pega e soma. Escola, educação, e você soma, e você chega a um X. Será que é só esse X que você tem que ter? Você tem que ter pelo menos uns 30% a mais para garantir, né? Porque você tem o imposto e inflação, essas coisas. Aí você tem um salário desse, um emprego desse, também você considerar que você consegue ficar no emprego muito tempo, aí você está pronto para sair de casa. Mas também você não pode esperar só ter esse dinheiro para poder sair. Então tem que ser com muito planejamento. Uma coisa que é importante, você começar já a educar os seus filhos para fazer o pé de meia poupança deles. Por quê? Por mais que a gente calcule quanto que custa viver hoje, para poder saber se eu vou sair de casa, ou para poder saber se eu, né, para poder eu sobreviver, quanto é que eu tenho. A gente tem que ter uma reserva. E essa reserva, ela não é só para quem já trabalha, ela já pode ser feita para quem ainda está na fase criança ou adolescente. Porque a grande pergunta que a gente faz dentro da educação financeira é justamente essa que eu vou fazer para você. Se hoje você não tivesse a renda que você tem, por quantos meses você se sustentaria, João? Pois é. Situação. Isso é uma pergunta que muitas pessoas, nos cursos, nas palestras que eu dou, as pessoas não têm uma reserva. É o que aconteceu agora na pandemia. Agora na pandemia está uma situação grave, Uma gravíssima. situação gravíssima, porque o que aconteceu? Foi isso. As pessoas... É crueldade, às vezes, você falar de reserva de emergência para uma pessoa que sobrevive com salário mínimo, que o salário, às vezes, até abaixo do mínimo. Eu concordo plenamente. Eu não estou aqui para reforçar as desigualdades, que a gente já sabe que no nosso Brasil tem muitas. A pandemia, ela veio dar esse clique para muitas pessoas. Muitas. Pessoa física. Você tem uma reserva, e a gente vem... E a educação financeira, ela trabalha isso há anos. Né? Você falando assim, me veio uma sugestão, uma ideia. Vamos ver se você fazer um seminário, né, sobre educação financeira em outubro ou no início de novembro. Vamos. Porque se você topar e levar para frente essa ideia do seminário de educação financeira na Faculdade de Mauá, pode ter certeza, vai ter muita gente que vai participar e vai ter adesão. Porque é um tema necessário. Você, como terapeuta financeira, você tem a instrumentalização do conhecimento e de apontar pistas para que as pessoas digam, olha, pensa nisso.
Saúde, a educação financeira na família, ponto. A educação financeira na profissão. Isso. Educação financeira social. Empreendedorismo humano, empreendedorismo social. Tem que ter, João, tem que ter. Eu estou sempre constantemente fazendo palestra, fazendo curso, e a gente pode organizar um sim. Eu acho, porque, olha só, olha que interessante você falar, ainda inclusive fazendo dentro do ambiente acadêmico da faculdade. Sim. O que a gente está tendo hoje? Muitos alunos trancando matrícula, não é, em todas as faculdades do Brasil. Todas. Muitas pessoas caíram. Esses dias eu estava vendo a reportagem, grandes perderam 30%, 40% dos seus alunos. Por quê? Porque as pessoas perderam seus empregos. E aí não tem condições de continuar pagando a faculdade. E você precisa se reorganizar para ou continuar, às vezes, né, aquela organização financeira que a pessoa consegue continuar estudando, ou para parar, mas se reorganizar para voltar. Porque essa que é a minha preocupação enquanto educadora, não só financeira. Eu tenho muita preocupação com a evasão escolar de muitos anos. A gente sabe que muitas pessoas vão se perder no caminho, não vão voltar para a faculdade. Isso é triste de se pensar. Porque tem muita gente que não vai conseguir se reorganizar por num pouco prazo, no médio prazo, sem uma assessoria, sem um suporte, ou sem estudar por conta própria. Eu não vou ficar fazendo merchandise aqui dos educadores financeiros, não, mas se você não parar para estudar e se organizar financeiramente, corre o risco dessas pessoas que estão saindo agora de uma faculdade, elas voltar, muitas não voltarem e outras voltarem só daqui 2 anos. Você já pensou a consequência de longo prazo para o Brasil? Muito grande. Nós teremos menos profissionais sendo lançados. Prejudica a ciência, prejudica a educação, prejudica tudo, todas as políticas que você pensar. Eu sempre, como educadora, penso muito isso. Prejudica o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho não vai ter profissionais qualificados, porque tem muito menos pessoas saindo das faculdades. E aí significa que a gente vai ter mais... Olha como é que a educação financeira é. Como a pessoa estuda sem dinheiro? Sim, significa que a gente vai ter... A gente que tem uma capacidade de até ter mais demanda para serviço, ganhar até mais. No entanto, a gente vai se cansar e até adoecer de tanto trabalhar, porque a gente vai ter que suprir um mercado de pessoas que poderiam estar trabalhando, mas que não estão, porque realmente não estão formadas. Técnicos, com formação técnica, com formação acadêmica no mercado de trabalho. Então, isso você está... Vai prejudicar muito a qualidade de vida no trabalho dos trabalhadores, empresários, todos que já estão aí. Você vai reduzir muito a qualificação de obra brasileira. Nossa, muito grave. Porque é isso que você tem que pensar a longo prazo. Meg, o seminário, por isso que eu pensei, você falando aqui, me veio essa ideia, vamos fazer esse seminário. Vamos organizar. Eu te ajudo no que você precisar. Vamos organizar. Então já divulgação para as pessoas, inscrição, seja o que for. Porque o que eu trabalho, João? Faz parceria com outras faculdades para divulgar. Claro, porque o que eu trabalho? Nunca a educação financeira foi tão fundamental na vida das pessoas, porque elas se depararam agora com essa situação de desemprego. E eu falo também, nunca que assim, o diálogo dentro da família foi tão imprescindível. As dificuldades financeiras estão em todos os lares. Mesmo quem tem a renda fixa, que tem seu salário garantido todo mês, as coisas aumentaram de preço. Você não pode ficar pensando que é só o que entra. O que entra também não afetou, etc. Não, mas você tem que pensar que o que você gasta aumentou. Então, a gente tem que ter diálogo dentro da família para conversar sobre a reorganização das finanças. Excelente. Por exemplo, agora não é hora de ficar comprando roupa, sapato, essas coisas todas que todo mundo gostava de comprar demais, porque não tem necessidade, né, Meg? E as pesquisas de comportamento consumidor já estão mostrando a queda. Por quê? A queda de gasto no salão de beleza. Porque as pessoas se organizam muito na sua beleza, na sua estética, porque vão sair, vão para a balada, vão para o casamento, vai para a formatura, etc. Você está fechado. Então, roupa nova. Muitas pessoas estão retornando para os seus empregos, outras ainda estão no home office. Mas tem muita gente ainda no home office. Então,
Então, a pessoa está investindo mais no pijama do que até na roupa nova, porque você não tá saindo. Então, não tem o trabalho, não tem as baladas, então isso tudo está caindo. Por outro lado, como você está muito em casa, as pessoas têm investido numa boa televisão, Smart TV, que você consiga assistir filmes, porque você não pode mais para o cinema. Uma internet de ponta, Uma né? internet de ponta, inclusive está chegando a internet aí de ponta aqui para meu filho já mandou, porque como é incrível que a internet do nosso país, né? Ela não deu conta dessa galera toda trabalhando em casa. Não deu? Gente, Não é? a gente tem visto que lives no Instagram, elas serem prejudicadas com a internet oscilando. Tantas outras coisas. É. Atendimentos via Zoom, Google Meet, Simpla, seja o que for, tudo prejudicado às Tudo vezes. dependendo de uma boa internet. Sim. Que aí, né, aí tem dois pontos aí. Primeiro que o investimento do país nesse ponto, ele tem que ser visto para a 5G chegar logo, porque está todo mundo trabalhando demais com a internet. E segundo ponto das famílias, A 5G, né? eu tenho visto muita gente sem condições mesmo de aumentar, ou teve que até reduzir de um lado para poder apagar um pouco a mais, para poder ter essa internet de casa, que você, os filhos estudando e os pais trabalhando. Você tem aumento também nos eletroportáteis, porque as pessoas estão mais em casa cozinhando mais. Ventiladores aumentou. Outra coisa que aumentou também foi estava na ponta da língua aqui. Energia. Não, esse aumentou também, mas aí quando você aumenta a energia elétrica de um lado, porque o pessoal está em casa, você acaba tendo que diminuir de outro. Então, quando você diminui de roupas, cosméticos, batom, perfume, o que mais que você diminuiu demais? A gasolina do carro, que a gasolina, a gente sabe que está pela hora da morte, aí você diminui também porque você sai menos, então você acaba compensando. Então tem uma economia por outro lado, né? É. Sim. Agora vamos pensar o seguinte, Meg, como é que a gente pode desenvolver, aí já entra até a proposta do seminário, tá? Como é que a gente pode desenvolver essa educação financeira da infância à velhice? Entra até a proposta do seminário para a gente não esquecer, que é um tema muito para o adolescente, para o adulto e para o idoso. Tem linguagem apropriada. Aí eu vou fazer comercial de educação financeira para crianças, está na Udemy, e tem 2 anos. Várias pessoas que já se beneficiaram bastante desse curso, aprendendo, porque você tem uma linguagem própria, de como que você atinge as crianças. Mas você já pode começar a educá-las, a gente costuma falar dos 3 anos de idade, você já pode começar com a dinâmica, pegar as moedinhas e desenhar as moedinhas de papel com a criança. Você já está desenvolvendo a psicomotricidade, já está trazendo a intimidade do dinheiro para a vida da criança. Por quê? Na hora que ela pega a moedinha no chão, em vez de você bater na mão da criança, ou você falar assim, não, não pega, é sujo. Que é aí que começam os traumas que você falou no começo aqui. Não pega que é sujo, tá no chão, o dinheiro. Né? Você já começa a falar, poxa, mas então é moeda, sujeira, dinheiro, sujo. Isso é consequência para trabalhar. É aí que Traumas começa. psicológicos, até em relação ao dinheiro. Aí você já pode começar com 3 anos de idade, ensinar a criança a fazer essas moedinhas. Com 5 anos de idade, você já pode começar a introjetar a ideia da semanada. Então, você pode já começar a semanada. Com 7 anos, já pode começar a mesada. Então, começar a trabalhar com dinheiro, pensar sobre dinheiro. Está nas histórias infantis Semanada, também. mesada. E ainda a caderneta de poupança, quando ele já está na pré-adolescência, com cartão, com 11 anos de idade, o cartão do banco, pensando sobre a responsabilidade de estar lidando com aquilo, fazendo a sua... Um filho de 24 anos e uma menina de 8 anos, e ela já tem os porquinhos dela. Os porquinhos também é uma coisa importantíssima da criança, mas eu vou dar uma dica aqui para as pessoas sobre os porquinhos. Ela é inteligente? Super inteligente, ela sabe para que ela tá. Ela já comprou uns 3 coisas com esses porquinhos. Já estive com ela e a Meg, e ela assim, super simpática, parece assim uma mocinha, acolhedora. Ela é. E aí, lá, como é que você faz? Com 5 anos você introduz os porquinhos para criança. Vai ser um só. 5 anos. É, um só. Vamos guardar toda a moedinha que achar no chão, ou então que a tia deu, vai guardando lá. Mas sempre amarrar também
O que você está colocando lá é para comprar o quê? É para consumir o quê? Porque aí você começa a aliar a ideia do sonho. E ele começa a educar para quando for adulto você falar, investimento você tem. As pessoas pensam assim, eu vou fazer um investimento, vou começar a aplicar na bolsa, ou vou guardar o dinheiro na renda fixa e tal. Mas quando você faz um investimento, a primeira pergunta que ou o gerente do banco ou você deve fazer para si mesmo é, para quê? Você está guardando para quê? Você vai tirar quando? Você quer realizar o quê com esse dinheiro? Porque não adianta ficar... Porque o dinheiro sem estar carimbado para o que é, ele pode servir para qualquer coisa. Inclusive para alguém pedir dinheiro emprestado para você. Que quando você tem um dinheiro guardado, você tem que amarrar ele com alguma coisa para você ter, não ser desviado para outro destino. Aí você quebra o cofrinho dessa criança, vai com ela, consome alguma coisa e faz festa, e tira foto, e elogia, porque ela, né, se enveredou no comportamento que ela conseguiu. Depois, você pode ensinar ela a fazer os 3 porquinhos, o pequeno, o médio e o grande. Excelente. Porque aí você tem o sonho de curto prazo, que precisa de menos comidinha o porquinho, menos dinheiro. Que é o quê? O sonho de uma roupa para o adulto. O sonho de médio prazo, que ele já precisa um pouquinho mais de dinheiro. Ele come um pouquinho mais de moeda. E aí, quando você é adulto, você vai falar, por exemplo, de adquirir um carro. Você tem que ter esse paciência para adquirir esse sonho de médio prazo. E você tem um pouquinho do longo prazo, que ele é um pouquinho maior. Maravilhoso. Quem não tem um pouquinho... E aí você tem um pouquinho de longo prazo, que ele precisa de muito mais moeda, você a analogia com o adulto, que é o que? A compra na casa própria, que precisa de muito mais dinheiro. Então você já começa desde pequeno a aliar a educação financeira da criança. As metas que ela tem, com os prazos, com a quantidade de dinheiro que ela precisa poupar. Né? Nem juntar ou guardar, poupar. Ótima questão. Gente, olha só. Não é juntar. É. Porque juntar parece dizer que vai juntar no canto, debaixo do tapete, mofar, tá juntando, até mofa. É poupar, quer dizer, saber administrar. Gente, o dinheiro, ele não é para escravizar o ser humano. O dinheiro é para ser administrado pelo ser humano. Eu costumo dizer isso em vários momentos, em várias situações por onde eu passo, que o dinheiro é para ser administrado e não para ser uma questão de escravizar o ser humano, não é verdade? E nós temos, quem quiser participar, 3562-4455, 3562-4455. E pelo WhatsApp, 99866-9945, 99866-9945. É muito interessante observar, né, Meg? É de graça, né? O serviço da psicologia. A gente cobra tanto. Você não pode fazer por tanto, pode fazer por tanto. Quer dizer, pensar, gente, nós investimos muito na nossa formação como psicólogo. Ano passado, especificamente, para eu ser diplomado, que eu fiz um de pós-graduação no exterior, eu tive que ir para a Colômbia, para Bogotá, para receber a diplomação lá. Legal. E participei do encontro internacional e fui um dos conferencistas, porque eu levei o projeto de prevenção do suicídio para 11 países. Legal. Para que 11 países conhecessem. Sabe quanto que eu fiz de investimento, gente? Um valor de quase tudo. Ida, volta, gastos, essa coisa toda. Aí as pessoas pensam que a gente é psicólogo, um terapeuta financeiro, que a gente não tem que a gente precisa atender como psicólogo, como terapeuta financeiro, praticamente de graça. Não é assim, gente. Nós precisamos valorizar todas as profissões. O médico precisa ser valorizado, o psicólogo, o advogado, todos os profissionais, né, Meg? Com certeza, João. Todos os profissionais, o valor do trabalho, ele está realmente tudo embutido também os seus anos de dedicação, de cadeira, de bunda na cadeira, sentando, estudando, de se aperfeiçoar, porque se fosse fácil, todo mundo fazia. É verdade. Nesse curso de pós-graduação, só para ter uma ideia, um dos dias que eu sentei 3h30 da tarde, parei 6h30 para jantar, voltei, fiquei até 3h30 da madrugada. 12 horas. Mas eu concluí o curso, tudo direitinho,
para a gente perceber. Continuo investindo. Fiz esse curso, essa da suicidologia, vou apresentar o TCC agora e estou fazendo outra de logoterapia. E depois você vai lá na Faculdade de Mauá apresentar alguma coisa do seu trabalho de suicidologia. Muito importante. De prevenção do suicídio, né? Com certeza. Mais fácil. Ô, Meg, me veio também outra ideia e até de compartilhar ao vivo para que as pessoas possam acompanhar. De repente, ter um curso de extensão sobre educação financeira. Claro. Um curso de extensão sobre educação financeira. Também. Por que eu estou dizendo isso? Porque me veio isso agora. Não é fazendo propaganda da MEG e nem da faculdade, não. É uma necessidade, minha gente. Nós estamos em período de pandemia, sem saber o que fazer. Nunca falaram tanto a situação de educação financeira como agora, como a MEG colocou, porque cada centavo que se gasta precisa ser gasto com uma finalidade. A gente não pode mais gastar com supérfluo. Você tem roupa em casa? Use suas roupas até dezembro. Seus sapatos, tudo que você tem. Se houver necessidade, caso seja necessário, lá para dezembro você vê se dá para comprar uma roupinha, um sapato, né, Meg? Se não tem necessidade, use o que tem, né, Meg? Isso tudo tem um modo só de organização financeira. Então, Mas João, já já que que você bota. fez o desafio, eu já tinha feito esse desafio numa Ótimo. live que eu fiz em junho, e eu preciso realmente escrever esse projeto. Nós vamos abrir esse curso de extensão. Nós vamos fazer online, que nós queremos continuar vivos, é claro, né? Enquanto a pandemia está aí, a gente não pode sair. Isso mesmo. E a gente divulga. E vamos divulgar. Eu já tenho umas pessoas interessadas que falaram quando é que ia ter o próximo, mas eu vou te dizer, pelo menos 4 encontros. Por causa da própria metodologia de trabalho que eu De 20 horas, né? Isso, que é o quê? Ver, estudar ações, depois orçar, fazer o orçamento da organização financeira, e tem muita coisa para conversar aqui, porque você vai conversar sobre o comportamento do consumo, e depois algum módulo sobre investimento. Excelente, Que é poupar e investir. Nós vamos julgar, já fica no ar aqui, Então, são 2 propostas hoje que surgiram aqui. Já. Gente, eu e a Meg, a gente nem tinha falado sobre isso em nada. Nada sobre essa questão de seminário. Eu aqui agora, nesse diálogo. Por quê? Porque a necessidade do Brasil hoje se levantar. Sim. Né? E eu penso que a gente precisa, me parece claramente que a gente precisa se organizar dentro da família, essa educação financeira, da infância, adolescência até a velhice. Essa organização financeira para que gastar e não gaste com supérfluo. Gente, agora não é hora de gastos. Gente, agora não é hora de comprar nem de vender, né, Meg? Na verdade, assim, pode até ser que seja de comprar e de vender, desde que tudo esteja no seu planejamento financeiro. Do planejamento. E você falou, para começar, só para começar a encerrar minha fala, eu vim para cá muito inquieta com uma coisa, tá? Eu quero aprofundar depois mais nesse tema com minha outra colega que eu faço live, mas eu venho percebendo, você falou a palavra aí, nunca foi tão importante falar sobre dinheiro na família. Eu quero, assim, reforçar muito isso nesse contexto da pandemia. Eu não quero falar de desemprego, não quero falar de doença, de nada. Por quê? Porque numa frase eu resumo muita coisa. Converse sobre as coisas dentro da família. Então, esse é o principal desafio que a gente tem hoje, que a gente precisa pensar numa cultura capitalista, consumista e do descartável, não é verdade? Isso, e eu quero te dizer por minutos. Ontem, eu estava enterrando uma mãe de uma amiga minha e mais 2 mortes, só próximo a mim. Eu tenho das pessoas. Todo dia a notícia de um doente é um morto, um doente é um morto. E aí, o que tem hoje as pessoas? A pessoa está viva, como quem diz minha mãe, quem está vivo está morto, e aí você não sabe nada sobre os bens daquela pessoa, se aquela pessoa tem um seguro, se não tem. Você se vê num desespero para cuidar das coisas. Você lembra quando as pessoas falavam assim, você não tem nem dinheiro para cair morto? Tem que ter pelo menos dinheiro para cair morto. Por quê? Sim. Porque quando as pessoas falecem, elas deixam um monte de coisa
aí eu quero te falar uma coisa. Ontem eu estava falando, estava tão angustiada com isso que eu conversei no meu grupo da minha família. Minha família que eu digo é micro, família micro. Falei, gente, e se alguém aqui assim morresse de repente? Ou então pega a pandemia, vai para a Covid, do hospital, vai para o enterro. Gente, porque a gente não fala de morte. E falar de dinheiro, falar dos bens, é uma coisa que eu faço até um desafio. Conversa agora. Fulano, se você morresse, como é que ficaria aí? Você tem dívidas? Você tem bens? Como é que fica a educação de fulano? O que é que deixa de legado Isso é aqui? interessante. Meg, nós vamos falar sobre essa questão e vamos colocar esse seminário para frente, ou para outubro, ou início de novembro. Falem sobre o E dinheiro. o curso de extensão, já que você está na coordenação da psicologia na Mauá, né? Curso de psicologia, de repente levar para o curso a proposta na graduação de ter uma disciplina. Não, sobre disciplina educação não financeira. digo não, mas a gente está trabalhando com a psicologia empreendedora lá e falando muito sobre a questão do dinheiro. Vai ter já para o semestre que vem, vai ter alguma coisa nesse sentido. Né? É, porque não tem. Eu fiz essa proposta para várias faculdades de psicologia do DF, de a gente fazer isso, porque eu estava vendo a situação dos alunos, tanto desorganizados financeiramente durante a faculdade, quanto também recém-egressos, para sair no mercado de trabalho e começar a trabalhar, a tocar um negócio. A gente não é educado para isso, desde a faculdade. E isso é importante você ter, né? Tão quanto as disciplinas técnicas e teóricas. Então, fica o convite para quem quiser fazer, vai ser online. Nós vamos fazer 4 encontros, mas precisamos falar sobre o dinheiro. Falar sobre o dinheiro dentro da família, falar sobre o dinheiro na pandemia, encarar. Acho que é encarar as coisas, né? Vamos fazer isso mesmo. Vamos lá. Conte comigo para alguma coisa, não sei.